Boa tarde. Estamos aqui no Laboratório Maker da Escola Ana Machado do Altoé. Eu me chamo Dimitri e essa é minha colega Isabelle. Nós somos do Polo de Altas Habilidades e Superdotação. Hoje o nosso entrevistado será alguém muito especial para a nossa escola. Alguém que luta para abolir os preconceitos e as intolerâncias dentro da escola. O professor Olívio Citadin. Então, Olívio, para começar a nossa entrevista, você poderia falar um pouco mais sobre você? Sua idade, se você é casado ou se tem filhos? Sim, boa tarde. Sim, sou casado com a Camila Sesconeto, da Silva Cidadim, pedagoga, minha esposa. Tenho filhos, tenho a Cecília, com 9 anos, e o Vicente, com 1 ano e 9 meses. Acho que era isso. Como foi sua juventude e como era a sua relação familiar? Então, eu vim de uma família, de uma cidade pequena, por isso que eu entendo tão bem o Morro Grande, porque eu vim da Praia Grande. É uma cidade também pequena, bem ao extremo sul de Santa Catarina. Uma família comum, assim, né? De origem de imigrantes, né? Italianos na região. E que não foi uma, acho que como toda criança de interior, a gente brincava, não tinha tecnologias, as tecnologias vêm muito depois, né? Então a escola ficava próximo de casa, o meu pai sempre incentivou leituras, mesmo saindo do interior, meu pai e minha mãe, e tanto eu como meus irmãos. Então eu digo que foi uma vida familiar boa, né? Teve toda a vida familiar, a gente sabe que tem os seus altos e baixos, mas muito produtiva, assim, de conhecimento e de vivência. Você passou por alguma dificuldade na sua infância? Sim, a gente passou várias dificuldades, né? Meu pai teve momentos que a gente não tinha comida em casa, vamos dizer assim, que tinha que correr atrás, trabalhar para conseguir ter a comida daquele dia. Meu pai, minha mãe sempre trabalharam fora, então meu pai teve negócio, teve restaurante, teve mercado, então eles estavam sempre correndo atrás do pão de cada dia. Nunca foi fácil, né? Sempre foi muito trabalhoso, assim. Como vocês contornavam essas dificuldades na época? Trabalhando. Bastante. Trabalhando e se dedicando. Conseguir o pão de cada dia, né? Tá. Essa dificuldade que você passou na sua infância ajudou você a se tornar o professor que é hoje? Sim. Sim, porque eu tenho uma noção quais são as realidades dos meus alunos. Eu trabalho em escola pública, então a gente tem diferentes tipos de classes sociais, diferentes pessoas com diferentes credos, com diferentes classes sociais, e aí a gente aprende a lidar, né? Porque quando nós temos só uma realidade social, infelizmente, muitas vezes a gente não consegue se colocar no lugar do outro. E eu, como professor de história, né, e informação de filosofia, então, assim, aprendi desde cedo que também pela minha vivência familiar, que a gente sempre se coloca no lugar do outro e entende também as vivências de cada um. Você poderia falar mais sobre sua profissão e sua formação? Sim, sou formado em História, né? E hoje estou em formação em Filosofia pela Unisul, tenho formação em Teologia também, e estou terminando minha pós-graduação, né, especialização em gestão educacional. E cursos, né? Aí cursos desde Maker, curso de pensamento computacional, então curso sobre história, então aí tem vários cursos específicos de área. Há quanto tempo você atua como professor? Como professor no estado há 9 a 10 anos. No estado. Mas eu era professor antes. Quais são as matérias que você leciona? História e filosofia, mas já dei também aula de sociologia. Esse ano até também estou lecionando sociologia na escola aqui. Você já quis fazer outras matérias?
Não, eu gosto de história, eu gosto de, as minhas aulas, vocês são meus alunos, então vocês percebem, eu gosto de contar história, eu gosto de trazer fatos históricos e também trazer a reflexão para o nosso dia a dia para a gente entender como a gente está socialmente hoje, por que a gente chegou até aqui. Eu gosto de história, sempre fui apaixonado por livros, é uma coisa que foi implantado dentro da nossa família. E aí eu sempre vi meu pai com jornal, na minha casa tinha jornal, tinha revistas, livros. Me lembro, meu pai e minha mãe, a gente era pequeno comprando Atlas. E aí os Atlas, a gente tinha acesso, então, vocês não são dessa época, né? Vocês são da época do Wikipédia, né? Mas a minha enciclopédia, que era um conjunto de livros chamado Barça. Então esse conjunto meu pai tinha em casa, meu pai comprou para a gente poder estudar. Então ele tinha essa ligação, meu pai e minha mãe, com livros, assim, para que a gente investisse na nossa educação. E então eu sempre gostei muito disso. Por isso que eu me enveredei para a história. Comecei fazendo engenharia, né? Mas não era o que eu gostava. Então, a gente viu ali que você comentou sobre que você adora contar histórias na sala de aula. A gente vê isso bastante, por isso eu pessoalmente considero você um dos melhores professores que a gente tem nessa escola. Mas eu queria saber um pouquinho sobre quando você começou sua carreira como professor. Como era esse começo? Você sempre gostou desse estilo mais livre de dar aula? Ou de início você teve alguma dificuldade? Dificuldade a gente sempre tem em todo começo. Ninguém nasce pronto. A gente se constrói ao longo da vida. E como eu sou casado com uma pedagoga, então eu sou um melhor profissional por causa dela, com certeza. Então muitas das minhas ideias partem dela, pelas nossas conversas. Como a gente tem muita troca em casa sobre metodologia, sobre a função da educação, a minha casa tem sempre essa temática está no nosso dia a dia de casa. Então eu sempre pensando fora da caixa como professor. E também eu me tornei professor um pouco por causa disso, porque eu não gostava das minhas aulas de história. E eu achava que elas poderiam contribuir mais para a construção da cidadania. Tanto é que as minhas aulas elas são pouco ortodoxas, vamos dizer assim. Tem muita coisa prática nela, que eu gosto dessa praticidade, colocar essa teoria na prática. Não que não tenha o teórico, tem, mas eu gosto de fazer com que os alunos consigam entender aquele conteúdo de forma mais prática que construa a cidadania dele. Então, por isso que a minha ideia de educação sempre foi para transformar essa pessoa que sai daqui num cidadão melhor. Então essa é a minha prática. Minha prática é dessa forma, assim, construída assim. O que você mais gosta em ser um professor? O contato com pessoas. Quem não gosta de pessoas não deveria estar na educação. Você tem que gostar de pessoas, você tem que gostar de estar. Um dia eu estava na minha pós-graduação e até eu acho muito interessante isso, porque eu falo bastante isso na sala, que eu trato vocês como eu trato a minha filha em casa. Ela tem o mesmo tratamento. E é bem igual. Por quê? O meu professor na minha pós, um dia ele disse para mim, e marcou a minha vida. Como que você trata o filho do outro? Como você queria que o seu filho fosse tratado? Então, aquelas puxadinhas que eu dou no aluno, vamos fazer, vamos entregar, é o que eu faço na minha casa. Então, eu não trato o meu aluno diferente da minha filha, porque eu tenho que ter esse respeito para que o aluno também me respeite. E ele vê isso, ele vê essa verdade, ele vê como eu trato, ele vê que eu trato com transparência. Tudo aquilo que eu faço, o aluno sabe o que eu estou fazendo, como estou fazendo, para onde a gente vai. Eu acredito a educação ela dessa forma, né? Que a gente construa ela sabendo aonde a gente quer chegar. Então é isso que eu trabalho dessa forma. Você tinha comentado ali que você de início foi fazer faculdade de engenharia, é isso, Sim, né? Fazer engenharia de materiais. Você poderia contar pra mim por que você mudou de engenharia pra história? Porque na minha cabeça é uma coisa muito diferente, me perdoa se eu estiver errado. Sim, é muito diferente. Meu
Eu sempre escutei assim em casa, né? Dizendo que tinha profissões para ganhar dinheiro. E tu tinha que ter uma profissão, tipo assim, o fulano de tal foi engenheiro, filho do fulano foi engenheiro. A gente tem isso, né, nas nossas famílias. Tipo, o filho da fulana é médico. Então, querendo ou não, meus irmãos não não quiseram, acho que estudar, e o meu irmão meu irmão foi morar fora, o meu irmão mais novo, que é meu irmão mais velho, pai de pai, meu irmão pai e mãe mais novo não quis estudar, mas foi uma escolha dele. Então, assim, e aí eu queria continuar os meus estudos. Então, só porque eu comecei pela engenharia por causa disso, por causa da minha família, por causa do meu pai e da minha mãe, eles nunca forçaram. Mas é uma coisa que a família já vai levando. Aí eu vi que eu não gostava, era muito cálculo, né, era muita coisa. Eu sou de humanas, eu gosto de ler, eu gosto de estar interagindo, eu gosto dessa reflexão que a gente faz. Não que a engenharia não tenha, tem muito, mas eu não me fechava com ela. Então aí eu decidi trocar para história, que era o que eu gostava de fazer. Você já foi fazer o curso de história em mente em se tornar um professor ou você pensou em seguir outras carreiras na época? Não, eu já pensei em me tornar professor. No seu período de escola ou familiar, alguma coisa você acha que te levou a seguir esse caminho da educação ou foi por acaso? Não, de casa a gente tinha que estudar, né? O pai e a mãe sempre incentivaram e trouxeram essa ideia de estudar, de se formar, de ter uma formação. Eu comecei a trabalhar cedo também, eu e meus irmãos, então o pai e a mãe sempre fizeram essa parte de, não, vai trabalhar, mas continua estudando. E aí eu sempre gostei de compartilhar o conhecimento, não importa qual fosse. Então, quando eu aprendia, eu gostava de compartilhar o conhecimento, trocar ideia, refletir sobre os assuntos. Então, isso foi me trazendo. E, claro, uma das coisas que eu sempre fui é muito, como é que eu vou dizer, assim, a palavra fugiu, mas não tem assim, uma criança que gosta de saber o porquê das coisas. Então eu sempre fui assim. Eu não, eu sempre falo que o porquê sim não é a resposta. Eu tenho que ter um argumento e esse argumento tem que estar baseado em algo. Então assim, eu sempre fui uma criança assim que tinha que saber o porquê. E a história te dá essa possibilidade. Tu vai lá buscar o porquê daquilo, né? Hoje a gente entende, né, muitas coisas que a gente vive socialmente nesse tempo, porque ela é uma construção histórica que ela vem ao longo do tempo. Então era isso que eu queria saber, como que deu, como que foi, por que foi, quem foi o responsável. E aí foi aonde eu comecei a ir para a história. E sua carreira como professor, que você comentou que são 9 a 10 anos no estado, No né? estado. Quais desafios você teve que enfrentar ao longo dos anos? Vários. Desde falta de material, né? Tu não tem material para produzir tua aula. Salas. Hoje, claro, a escola aqui, ela é uma escola que te dá uma possibilidade de trabalhar de várias formas diferentes. Tem os laboratórios que são incríveis, a gente trabalha neles e eles nos dão todo o suporte. Então, mas uma das dificuldades também que eu mais encontro é a contribuição da família para a educação, que a gente vem perdendo ao longo do tempo, né? Hoje, por causa dessa vida corrida que todo mundo vive, perdeu-se um pouco dos pais contribuir com os filhos, sentar na mesa, ajudar a fazer atividade, cobrar do filho. Eu passo isso na minha casa. Então minha filha, ela tem os livros que ela precisa ler, então eu e a minha esposa, a gente cobra dela a atividade. Se ela não, o que ela não sabe, a gente senta com ela, a gente tem. Então é isso que eu vejo que hoje tem uma dificuldade. Por essa vida muito corrida, acaba que os pais não têm mais todo esse tempo que a minha mãe tinha, que os avós de vocês tiveram, né? E os pais de vocês muitas vezes hoje não têm. Então, a partir que a gente vai
modificando essa sociedade, dependendo também aonde a gente vive, essa contribuição da família, que ela é essencial para a construção desse aluno, ela está sendo deixada cada vez mais de lado. E como você contornou esses desafios ao longo dos anos? Contornar é uma palavra muito forte para aquilo que a gente está tentando fazer. É como se fosse uma gota. Né? Uma gota, se tu deixar uma torneira pingando e tu botar um balde embaixo, vai levar alguns dias, mas uma hora ela vai encher. Eu vejo dessa forma. Então, assim, claro, o que eu faço, eu faço para que é um pingo num balde. E assim, outro colega, um pingo no balde, e aí todos nós vamos construindo a gestão, direção, a Secretaria de Estado, e aí todos vão contribuindo para que isso vá modificando. Vários eventos que traz a família para dentro da escola. Então, tudo isso, a intenção é que vá modificando e que vá tendo essa contribuição. Mudando um pouco de assunto agora. Se você tivesse que voltar no tempo e tivesse que escolher uma outra profissão, qual você escolheria? Cara, é difícil te dizer assim, voltar no tempo. Até porque eu levo a vida de uma forma bem... Eu tento levar ela da melhor forma possível, sem arrependimentos. Todo mundo tem um arrependimento de algum dado na vida, mas, por exemplo, eu acho que eu escolheria novamente ser professor. Porque eu gosto desse contato com os alunos, eu gosto dessa construção de conhecimento dentro da sociedade, né? E tem situações sociais que só a educação traz mudança de vida, traz transformação. Então, ser professor é muito mais do que apenas passar conteúdo. Ser professor é transformar a sociedade. Então, isso aí que você falou demonstra um grande amor pela sua profissão. E como você disse lá atrás, para você seguir essa carreira de professor, você tem que ter um carinho pelas pessoas, uma vontade de interagir com as pessoas. Então agora eu queria te perguntar, nos seus anos como professor, você já se deparou com algum outro profissional que teve esses mesmos problemas que você? Praticamente todos. Sério? Praticamente todos. Todo professor tem dificuldade em vários setores, porque somos humanos. Então, todos nós temos nossas dificuldades. E todo professor, no início de carreira, encontra dificuldades. No final de carreira também. A gente encontra vários níveis de dificuldade. Então, com certeza, vários colegas tiveram problemas parecidos, mesmos problemas. Até uma coisa que tem eu não lembro do nome dele, mas tem um humorista que fala sobre professores, e e aí a gente acha tão engraçado, né? Porque como ele traz a vivência do dia a dia da escola. Por quê? Porque a gente tem os mesmos anseios, as mesmas dificuldades, e a gente se ajuda nisso, né? Como profissional. Como professor, a gente sabe que principalmente as suas matérias, elas são divididas em muitos tópicos diferentes. Sim. Qual desses tópicos você diria que é o mais desafiador para ensinar para os seus alunos? Mais desafiador. Cara, eu posso ser aquilo que eu acho mais interessante para a construção de uma sociedade brasileira. A história do Brasil. Como ela é, né? Não como tentou ser pintada para a criação de uma ideia de nação ou de uma ideia de heróis, né? Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme quando eu era aluno, e aí na minha época eu lembro muito disso, que se falava muito sobre a República e se falava sobre Tiradentes. E se criou aquela ideia de Tiradentes como uma ideia messiânica, né? Tanto é que os quadros pintados eram parecidos com Jesus, né? Então, e ele, historicamente, ele morreu, né? Foi assassinado, e
muito novo e pertencente ainda ao exército. Então ali há uma desconstrução, hoje, né, como historiador, há uma desconstrução dessa história e uma reconstrução. Uma das coisas que até no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande é falar sobre a bandeira do Brasil, né? Então essa é uma desconstrução que eu faço e eu acho ela importantíssima, né? Que o ensino fundamental 1, claro, ludicamente, para tentar entender, o aluno precisa saber, e aí para compreensão até os livros didáticos trazem, que lá o amarelo do ouro, o verde das matas, mas não, foi Dom Pedro que encomendou a bandeira. E ela tem o significado das casas reais, os Habsburgos Bragança. Então, essa desconstrução é que eu penso que ela é essencial para a gente viver como sociedade brasileira, entendendo que somos brasileiros. Então, desse tópico que você falou e de outros, qual você via que os seus alunos tinham mais dificuldade em entender? Daí depende muito o teu, depende muito, vamos dizer assim, o nível de escolarização. Os alunos de sexto ano, às vezes eles teriam mais dificuldades hoje, né, a gente quando começa a falar lá no final do ano sobre Idade Média, há uma dificuldade de compreender aquele contexto. Eu acho que cada série tem uma certa dificuldade, mas aquilo que está muito fora da realidade, muito longe da vivência, se tem uma ideia de um pouco mais de dificuldade de aprendizagem. E nesses tópicos que você comentou, o que você faz para tentar fazer os seus alunos entenderem de forma mais fácil? Eu tento usar muita, como eu disse, né? Eu gosto muito de pensar fora da caixa, muito atividade lúdica, né? Então, esse ano eu fiz aqui no laboratório para os alunos do sexto ano uma caixinha que a gente chama de autômatos, né? Que ele é um pensamento computacional e mecânico, e aí trabalhar a história através disso. Eu já trabalhei emojis com argila, então eu tento trabalhar essas diferentes formas, né, a história para que a gente possa ter diferentes formas de aprendizagem, para também cada aluno ou grupos de alunos, esses pares, eles aprendem de formas diferentes. Então, para tentar contribuir com todas as formas de aprendizagem. Então, muito obrigado por ter falado isso, mas agora, fugindo um pouco do assunto, eu queria perguntar para você, como é que é a sua vida e sua rotina como professor? É muito difícil, muito cheio? A gente sabe que é corrido, mas o quão corrido é? As pessoas não têm noção, né? Eu sou um professor ACT, trabalho aqui há 5 anos, vai fazer. Então, isso é raridade, professor ACT tanto tempo numa escola, então eu gosto disso, de ter uma continuidade. Eu quase sempre trabalho 48 aulas dadas, então são no mínimo 3 escolas, 4 escolas. Nesse ano eu trabalho 3 escolas, são 20 turmas, às vezes 30 turmas, dependendo do conteúdo, a matéria que tu pegue. Se pegar filosofia, tem uma aula por turma. Se pegar história, tem 2 no médio, 3 no fundamental. Então depende muito do dia a dia. E aí é aquela rotina do professor. Aula, pensar aulas diferentes, projetar essas aulas, né? Planejar elas. Então eu saio todos os dias pela manhã. Hoje é um dia que eu tenho 3 períodos, então eu trabalho de manhã, tarde e noite. Já fico na escola. Então, final de semana, muitas vezes a gente usa para corrigir trabalhos, para pensar novas metodologias, e isso é a vida do professor. Todo professor tira um tempo a mais do que o seu aqui na escola para poder dar conta de todo, sem falar naquilo que a gente faz diariamente, que são diários, planejamentos que tem que postar em sistema. Então tudo isso sobrecarrega muito o professor.
Então, você comentou que é uma rotina muito cheia, né? Muito Sim. corrida. E no seu começo como professor e outros profissionais, como vocês lidavam com essa rotina tão corrida? Lá no começo, a gente tinha menos idade. Ai, era mais fácil. Sério? Era, Eu achava porque... que, assim, pra você se adaptar seria mais difícil, mas... Não, era... Nunca ia a imaginar. gente dizia assim, ó... no quesito dar a aula, pensar... Claro, à medida que tu vai aumentando a tua bagagem cultural, tu vai crescendo profissionalmente e tu vai tendo menos dificuldades em quesito produção já é menor. Por quê? Porque tu vai ficando cada vez mais velho. Aquilo que eu fazia quando eu tinha 18 anos, hoje eu já não faço mais. Então, isso... E aí, assim, nosso dia, ele ainda é muito corrido, mas, claro, o cansaço é maior pela idade. Não que a idade, quando eu falo idade, porque, claro, a gente está num processo. E aí tem uma coisa que as pessoas às vezes não percebem, que o professor, e aí a sociedade, ela visa o trabalho. Por muito tempo se achou que o trabalho era o trabalho braçal. Sempre se teve ideia que o problema do trabalho é o cansaço físico, mas o cansaço mental, ele é muito pior do que o cansaço físico, porque o cansaço físico, tu dormiu, tu descansou. O cansaço mental, às vezes tu dorme, tu acorda no outro dia cansado. E o professor hoje se fala muito sobre isso, sobre saúde mental, e tem que se falar cada vez mais, principalmente dos professores. Então, voltando para aquele assunto de antes. Você comentou que nas suas aulas você gosta muito de ir para atividades mais práticas, né? Para o aluno conseguir colocar em prática o que ele está aprendendo. Mas existe alguma outra maneira que você usa em suas aulas para cativar os seus alunos a aprenderem? Agora, eu faço todo ano, assim, eu faço alguns formulários para que os alunos me respondam sobre como é a minha prática. Então, assim, esse ano na última semana eu vou pedir para a galera entrar lá eu tenho um formulário que eu faço, e aí o que eu faço? Eu vou analisar essas respostas dos alunos e vou sentar com a minha esposa, que é quem me ajuda, e vou conversar com ela sobre métodos diferentes. Então, assim, a gente também adquire muito livro, e um dos livros que também me marcou muito foi Professor e Professores. Eu gosto bastante dele, eu carrego ele comigo. Por quê? Porque ele me dá metodologias e pensamentos diferentes daquilo que é o tradicional, vamos dizer assim. Então, eu vou analisar a minha prática pedagógica e vou reformular ela para o próximo ano. Por quê? A sociedade tem mudado. Eu falei para vocês que eu vivi sem tecnologia. Eu fui conhecer tecnologia aos 16 anos de idade, né? Com celular, com 15 anos, com celular, com computador. Então, eu vivi parte da minha vida sem tecnologia. Mas os meus alunos hoje, por exemplo, os meus alunos do sexto aninho, todos eles já são crianças que nasceram dentro da tecnologia, vamos dizer assim, nesse período tecnológico. Então eu tenho que me atualizar. Essa minha atualização, essa é o que eu reflito todo ano para melhorar. Então, você comentou ali que você só foi conhecer e começar a interagir com essa tecnologia ali pelos 15 anos. Sim. Como era o seu ensino nessa época que você ainda não tinha tecnologia? Você acha que isso influenciou um pouco do que você falou, que você buscou se tornar professor de história por conta que você não concordava com a maneira que a história era ensinada para vocês na época? Um pouco, sim. Sim. Quando eu falo um pouco, não, muito. Por quê? Ela era uma educação tradicional. Tem gente que eu entendo que ela tem seu lugar, né? A criança tem que aprender a ler, tem que aprender a escrever, tem que escrever bem, tem que ler bem, porque é o mínimo. Então, assim, quando a gente vê esse processo, né,
de leitura, de escrita, de interpretação. Isso ele tem que manter, ele é tradicional, mas essa tradição não quer dizer que eu não possa inovar. Então eu devo inovar, porque a sociedade tem inovado. Então eu, como educação, se a gente pensar hoje, algumas profissões não existiam há 15, 20 anos atrás. E algumas vão deixar de existir daqui a 10 anos. A nossa educação está evoluindo para isso, só porque eu sempre penso que a tecnologia, a evolução, ela tem que andar dentro da escola do jeito correto. Eu dou um exemplo muito claro. Eu tive alunos de ensino médio que não sabiam usar o e-mail. E eles nasceram praticamente dentro da tecnologia. Então, saber utilizar e ensinar bem isso é a função também da escola, né? Trazer esse conhecimento, gerar esse conhecimento para transformar essa pessoa num cidadão melhor. Fugindo desse assunto agora, vamos para um assunto um pouco diferente. Se você pudesse viajar no tempo, de novo viajar no tempo, que local da história antiga você visitaria? E por que você visitaria esse lugar em específico? Lugar da história antiga. Tem alguns locais que eu acho muito, muito interessante. Assim. Minha filha diria que o meu filho diria que seria no período dos dinossauros. Né? Eu gostaria muito de ter conhecido o período da Idade Média, principalmente o período das Cruzadas. Ele é um período que sempre me fascinou muito, assim, como era a Europa, como ela se organizava, como eram as elites. Então tudo isso me deixa bem... Eu fico bem fascinado com todo esse conteúdo e com todo esse processo histórico da Idade Média. Esse assunto que você comentou sobre a Idade Média, ele sempre te fascinou ou teve algum momento na sua vida que você começou a buscar entender mais sobre esses tópicos? Sempre gostei. Sempre foi um assunto que eu sempre tive essa vontade de aprender mais sobre ele. Então, ainda nesse mesmo quesito de você volta no tempo, vamos considerar isso. Existe alguma figura histórica que você gostaria de conhecer e que você conheceu sobre ela enquanto você estava estudando história, que te fascinou e assim você diria que hoje seria alguém legal de se conhecer na época? Tá, peraí, faz de novo que eu tava prestando atenção na porta e aí... Eu também me enrolei ali todo. Enfim, enquanto você estudava história, você ouviu falar ou conheceu alguma figura histórica que hoje você diria que seria alguém legal de conhecer se você voltasse no tempo para a época em que ela viveu? Sim. A gente pode... Figuras históricas importantes, né? Eu acredito assim, e aí falando sobre o Brasil, né? Eu acho que a Leopoldina, né? Ela teve uma função muito interessante dentro do Brasil. E essa função seria isso, né? Esse conhecimento dela, ela uma princesa que seria muito legal encontrar, né? Se eu tivesse possibilidade de entrar no tempo e participar desse Brasil ali nesse período da independência. Existe algum mito ou crença que os seus alunos acreditavam em que durante seus anos como professor você decidiu que queria desmentir, que você acabou desmentindo? Algum mito ou crença? Sobre essa ideia do Brasil, né? Essa construção do Brasil, tanto o Brasil República como o Brasil Império, né? Depois com o Brasil durante o período de Vargas, tem várias desconstruções que eu faço ao longo, né, das minhas aulas de história que eu acho elas importantíssimas, né?
eu acabei de fazer uma aqui com vocês, que é sobre a bandeira, que eu acho muito interessante. E isso, o brasileiro, ele sabe pouco sobre ela, né? Até hoje se vê, voltando aí, algumas pessoas usando a bandeira imperial. Então, quais são os significados daquela bandeira imperial? Por que da cruz no centro ali do globo? Então, esses significados eu acho muito importante. E aí eu faço essa nova construção, né? Eu desconstruo aquilo que veio lá do ensino fundamental 1, e aí a gente começa a falar de história e aí construir novos períodos históricos importantes ali e conhecimentos. Então, esse foi o nosso terceiro podcast, o último desse ano. Nós gostaríamos muito de agradecer a sua presença aqui hoje, Olívio. Muito obrigado por compartilhar esse conhecimento com a gente. E em seu nome, a gente gostaria de estender os nossos agradecimentos a todos os professores dessa escola. E é claro, também gostaríamos de agradecer a você, nosso telespectador que nos assistiu até aqui. Muito obrigado pelo apoio. E se você gostou dessa entrevista, por favor, eu peço que você se inscreva no canal e curta o vídeo. Então, até 2026.